Olá pessoal, tudo bem? Essa é a terceira e última videoaula sobre álgebra de conjuntos aqui de matemática discreta. Nessa videoaula a gente vai ver as últimas operações sobre conjuntos dessa interminável lista, pelo jeito. A gente vai ver conjunto das partes, produto cartesiano e união de juntas. Essas três operações são operações consideradas reversíveis. Na verdade, produto cartesiano aqui. A gente já vai ver, tá? O que eu quero dizer com reversíveis? Dada o resultado da operação, se eu disser, olha, eu fiz essa operação aqui, conjunto das partes, o resultado foi esse, a gente consegue saber qual foi o operando, da onde saiu esse resultado. Tá? O complemento também é uma operação reversível, né? Tá aqui. E na videoaula passada eu não cheguei a comentar como é que eu reverto a operação de complemento, mas já tinha lá uma dica sobre isso, né? O que eu estou dizendo? Se eu tiver um conjunto que é o resultado de uma operação de complemento, então basta eu fazer o complemento desse conjunto que eu tenho, o conjunto original. Tá? Aqui ficou meio mais óbvio, aqui tá aqui o A, né? Mas é só dizer, olha, X é o complemento de algum conjunto. Se eu fizer o complemento dele, eu descubro qual é esse conjunto original. Beleza? Então tá. Dessas outras novas operações que a gente vai ver hoje, a primeira delas é o conjunto das partes. Em inglês é o power set. E por isso muitas vezes é anotado como esse P de A aqui. Ok. O conjunto das partes é o conjunto de todos os subconjuntos desse cara. A gente pega um conjunto qualquer, o conjunto das partes desse cara são todos os subconjuntos dele. Ok? Uma definição relativamente simples, tá? Mas que algumas vezes o pessoal confunde, até porque aqui a gente está trabalhando então um conjunto de conjuntos. Então vamos para exemplos. Aqui, exemplo A vai ser esse meu conjunto só com Azinho, B, AB e C, ABC, tá? Que o conjunto das partes do conjunto vazio, todos os subconjuntos do conjunto vazio. O conjunto vazio é subconjunto dele próprio, né? A gente tem aqui o vazio está contido no vazio. Então, o vazio é um elemento do subconjunto das partes do vazio. Notem aqui uma coisa, isso aqui é um conjunto com um elemento. Tá? Subconjunto das partes do conjunto A, desse conjunto aqui. É esse aqui, ó. Todos os subconjuntos. O vazio é subconjunto de todos, de qualquer conjunto, tá? E o próprio conjunto. Tá, professor, por que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto? Vamos lembrar o que é ser um subconjunto, né? Eu digo que X está contido em Y, né? Dois conjuntos, C e somente C, por definição. Se x pertence a x, então x pertence a y. Isso aqui tem que ser verdade, ok? Independente de quem é x. Agora, se a gente pegar aqui no lugar de x o vazio, aqui eu tenho, se x pertence ao vazio, então ele tem que pertencer a y. Tá? Mas nada pertence ao vazio. Exatamente. Ou seja, o antecedente desse condicional é sempre falso. Falso, então, qualquer coisa é sempre verdadeiro. Por isso que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Beleza? Aqui, caso do conjunto B, C, esse conjunto Azinho, Bzinho. Quais são os subconjuntos dele? O vazio, só o Azinho, só o Bzinho e o conjunto AB. Tá?
Para o C, então, já é uma maior quantidade, todos os conjuntos com 0 elementos, todos os conjuntos com 1 elemento, todos os meus subconjuntos de 2 elementos e o meu conjunto de 3 elementos, tá? Notem que a gente pode ter, conjunto pode ser uma bagunça, né? Qualquer coisa pode ser elemento. Então, esse exemplo aqui é bom de dar uma olhada. Aqui, no meu conjunto D, são 3 elementos que eu tenho aqui. Eu tenho o A, o vazio e o conjunto AB, tá? Quais são os subconjuntos dele? O vazio é um subconjunto, assim como todos os conjuntos com um único elemento. Desses elementos aqui que a gente tem, isto é um elemento, isto é um elemento, isto é um elemento. Então aqui, ó, conjunto com um elemento só. Aqui é outro conjunto com só um elemento, que por um acaso é um conjunto vazio. Aqui é um conjunto de um elemento só. Isso aqui é um elemento. Tá? Então, tem que ser bem cuidadoso. Quando eu começo a colocar conjuntos de conjuntos ou misturar coisas, às vezes a gente fica, tá, mas então, o que que pertence, o que que está contido? Tem que olhar bem a definição, tá? Quando é um elemento, lembrando, pertencer é algo de um elemento para um conjunto. E estar contido é de conjunto para conjunto. Isso, essas duas aqui são relações que a gente vai ver depois das álgebras de conjunto aqui em discreto. Tem um porquê a gente usa, e eu uso bastante, essa notação aqui para o conjunto das partes, tá? 2 na A. Não é só por causa do número de elementos de A, é um pouquinho mais além, tem a ver com as funções do conjunto esse, que a gente está calculando o conjunto das partes, para o conjunto 0 e 1, que a gente costuma chamar de 2, tá? Mas também, tudo está interligado. Vamos lá. Se x é um conjunto finito, e isso aqui é importante, tem que ser finito. Quando é infinito, a coisa vai mudando de figura, tá? Se a gente disser que n é o número de elementos de x, a gente denota por isso aqui, ó, tamanho de x. Também a gente pode vir a falar, né, tamanho de x igual a n, então pode ser assim, né, com uma hashtag, ou com as barras, né, dizendo tamanho de x. Então, o tamanho do conjunto das partes de x é 2 na n, tá? Ou seja, o tamanho desse conjunto aqui é 2 no tamanho do conjunto que eu estou operando, se x for finito. O conjunto das partes de um conjunto é reversível. O que eu quero dizer com isso? Se eu chegar para vocês e entregar aqui, olha, isso aqui é o conjunto das partes de algum conjunto. A gente consegue fazer uma operação, a gente consegue trabalhar com esse conjunto e saber quem é o conjunto original. A professora só vê qual é o maior de todos os subconjuntos que estão lá, dos elementos desse cara. Sim, mas para deixar bonitinho como uma operação matemática, o que eu faço? Se eu tenho quem é 2 na x, né? O que é 2 na x, né? O conjunto das partes. Isso aqui é um conjunto de conjuntos, lembram? Isso aqui são todos os A's, tal que A está contido em x. Então, cada elemento do conjunto das partes de x é um conjunto. O que eu vou fazer? Eu vou unir todos os conjuntos que são elementos do conjunto das partes. Se eu fizer a união dos seus poderes, se eu fizer a união de todos os elementos do conjunto das partes que eu tiver, eu vou ter no final aquele conjunto inicial. Olha só, aqui, se eu disser, olha, o conjunto das partes de algum cara são esses elementos aqui. Se eu fizer a união
do vazio com esse conjunto, só o azinho, com esse conjunto, com esse aqui, eu vou ter AB, que é o conjunto F inicial. E aqui outro exemplo para um conjunto das partes, isso aqui deveria ser G, desculpa. Então, G aqui vai ser a união de cada um desses elementos que vai dar esse conjunto aqui. Beleza? Inicialmente, o conjunto das partes é isso. É importante sempre, primeira coisa, de cada uma das operações está a definição. Então, conjunto das partes é um conjunto de conjuntos, onde cada elemento do conjunto das partes é um subconjunto daquele cara que a gente está operando. Ou seja, conjunto das partes a gente tem só um conjunto que forma outro. Produto cartesiano. Produto cartesiano, eu preciso de dois conjuntos, tá? E daí eu faço o produto deles, produto cartesiano deles. É a noção de sequência finita, tá? Sequência de n componentes. E aqui a gente vai usar bem mais o produto cartesiano binário, tá? Até comecei falando disso, mas na verdade daria para fazer o produto cartesiano n-ário. Eu posso ter lá, sei lá, produto cartesiano de 3 conjuntos. A1 com A2 com A3. Então, eu vou ter sequências de 3 elementos, tá? A gente vai denotar, então, as N UPAs, né, par ordenado por uma dessas duas formas, tá? Seja pelos símbolos esses de maior, menor, de menor, maior, na verdade são abertos, assim, com ângulos, ou abre e fecha parênteses também, tá? Quando tiver N elementos, então, vai ser assim. Nesse caso aqui eu teria, então, um elemento daqui seria A1, A2, A3, por exemplo, tá? É importante não confundir, né? Isso aqui não são chaves. As chaves a gente vai usar para conjuntos. E conjuntos a gente não tem ordem sobre os elementos, tá? No caso de sequências, né, de ordem, nisso a gente tem. Então, o par x, y é diferente do par y, x. E vocês já tiveram contato com isso quando trabalharam no plano cartesiano, né? Então, no plano cartesiano, produto cartesiano. Então, aqui eu estou dando a definição do produto cartesiano binário, né? Se eu tenho dois conjuntos A e B, o produto cartesiano, que a gente vai chamar de AXB, é o conjunto formado por pares, Azinho, Bzinho, onde o primeiro elemento pertence a A e o segundo elemento pertence a B, tá? Aqui a gente vai denotar, quando a gente está fazendo o produto cartesiano de um conjunto com ele mesmo, a gente costuma denotar ao quadrado, né? Vocês provavelmente já trabalharam com R2. R2 é o produto cartesiano de R com R. Também velho conhecido de vocês, né? O próprio plano cartesiano. Beleza. Aqui alguns exemplos, né? Exemplos simples. Aqui o A, o Azão é só o conjunto A, o Bzão é AB, o C, agora eu troquei para 0, 1, 2. Tá? Então, produto cartesiano de A com B é o conjunto dos pares Azinho, 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 Bzinho. Notem, se eu pegar e fizer o produto cartesiano de B com A, eu vou ter os pares Azinho, Azinho e Bzinho, Azinho. São diferentes, tá? Tá aqui, ó. Aqui é essa diferença quando eu faço B com C e C com B, tá? Eu posso fazer também produto cartesiano com conjuntos infinitos juntos, nem precisa ser só um deles, tá? Nesse caso aqui eu peguei A com os naturais, eu tenho A com 0, A com 1, A com 2, assim, tá?
produto cartesiano, além de não ser comutativo, né, como eu disse, o produto cartesiano de A com B não é igual ao produto cartesiano de B com A, ele também não é associativo, tá? Por quê? Porque é diferente eu ter aqui um par em que o primeiro elemento é algum elemento e o segundo elemento é um par, e eu ter aqui um outro conjunto em que os meus elementos são pares, onde o primeiro elemento é um par e o outro é um elemento. Tá? Eles têm uma relação? Tem. A gente diz que esses conjuntos são isomorfos, mas não são iguais. Tá? Notem o seguinte, se eu tiver qualquer conjunto, o produto cartesiano com o vazio é vazio. Por quê? Vamos pegar a definição de novo. Produto cartesiano, né? São todos os pares, Azinho, Bzinho. Tal que o Azinho pertence ao A e Bzinho pertence a B. Ok? Então, vamos pegar essa questão aqui. O produto cartesiano do vazio com um A qualquer. Então, tem que ser os pares. Vou colocar x e y aqui. Tal que x pertence ao vazio e y pertence a A. Beleza? Se A não for o próprio vazio, eu vou ter algum elemento aqui, y aqui. Mas isso aqui não tenho como ter. Isso aqui é sempre falso. Falso e qualquer coisa, aqui, falso e qualquer coisa vai me dar falso. Então, eu não tenho como preencher essa propriedade aqui, esse requisito. Ou seja, não existe elemento aqui que possa fazer com que esse primeiro carinha aqui tenha alguém, certo? E devido a isso, o produto cartesiano acaba não sendo totalmente reversível. A gente já vai ver, antes disso, só aqui a questão da distributividade do plano cartesiano com relação à união e à intersecção, tá? O produto cartesiano se distribui sobre a união e sobre a intersecção. Estou dizendo que é o produto cartesiano que se distribui sobre, não falei da outra questão da união se distribui sobre o plano, sobre o produto, ok? Como eu disse, a reversibilidade do produto cartesiano tem um probleminha, né? Tem uma exceção, que é quando eu entrego para vocês. Olha só, isso aqui é o resultado do meu produto cartesiano. O que é? Conjunto vazio. Se é o conjunto vazio, a gente não sabe de onde saiu. A gente não sabe quem é A e quem é B. Por quê? A gente sabe que um deles, pelo menos, é o conjunto vazio. A gente não sabe se era o A ou se era o B, ou se eram os dois, e quem era o outro conjunto. Tá? Mas, se eu entregar para vocês um conjunto e ele não for o vazio, e eu disser isso é o resultado do produto cartesiano, então eu consigo saber quem eram os meus operandos, quem era A, quem era B. Como? Só olhar os pares. Todos os elementos que aparecem como primeiro elemento de par, né, vai dar o meu conjunto A. E o conjunto de todos os elementos que aparecem na segunda posição do par, são os meus B's. Tá? Exemplo aqui. Aqui tá o que eu entrego, olha só, o produto cartesiano que eu tenho, dá Azinho, 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 Bzinho. Então, quem são os meus operandos? O meu A são todos os elementos que aparecem como na primeira posição, e eu só tenho Azinho aqui. E o meu B são todos os elementos que aparecem como segunda componente. Eu tenho Azinho, eu tenho Bzinho. Tá aqui. Beleza? Pegar aqui, ó. A0, A1, A2, A3 e assim por diante. Então, meu A, notem que no primeiro elemento,
na primeira posição só aparece A. Na segunda posição aparece 0, 1, 2, 3, que é o meu conjunto dos números naturais. Beleza? Aqui, um último exemplo, olha só. Meu A. Notem que os meus pares são um par e um elemento. Então, meu A é um conjunto de pares. Azinho, 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 Bzinho. Então, meu A é Azinho, 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 Bzinho. E o meu B? Meu B é 0, 1, 2, 0, 2. Beleza? Por último, a última operação que a gente vai ver é a união disjunta. E a união disjunta é bem interessante, né? Eu costumo dizer que é a nossa união sagrada, porque a gente vai usar como símbolo não a união, mas a união sagrada. É a união com esse maisinho, né? Com essa cruzinha assim. Ela é uma união diferente. Por quê? Porque ela dá a tua procedência. Ela diz de onde você veio, tá? É uma união com pedigree. Tá? E ela existe porque a união nem sempre é tão de boa assim, né? Qual é o problema da união? Às vezes, sem querer, a gente dá o mesmo nome para coisas diferentes, né? A gente tem, por exemplo, palavras que servem para duas coisas diferentes, como folha, né? Folha de papel, né? A folhinha de papel aqui, e a folha da árvore. E são folhas diferentes. E daí, se eu for juntar no conjunto das palavras, tal, era como se as duas coisas fossem a mesma. Aqui nesse exemplo, a gente está com duas famílias, o João, a Maria José Silva, o Pedro, a Ana e o José Silva. Se for fazer a união dessas duas famílias, os dois Josés viram um. E aqui eu não estou dizendo que o José Silva é o José Souza. Se eu tiver realmente dois Josés e eu quiser fazer uma reunião para uma janta, eu sei que agora é corona, não dá para fazer isso, mas antigamente dava. Então, como é que eu consigo fazer isso matematicamente dentro dos conjuntos? Quer dizer que eu não consigo fazer conjuntos assim que eu possa diferenciar os elementos, uma vez que de repente eles podem ser diferentes. Sim, isso é a união disjunta, tá? A união disjunta vai indicar, olha, por um acaso tu deu o mesmo nome, tá? Não tem problema. Eu vou dizer, esse aqui é o José Silva, esse aqui é o José Souza, tá? Então, a união disjunta, ela vai distinguir elementos com a mesma identificação, porque a gente não é bom, brasileiro é bastante criativo para dar nomes, mas às vezes, algumas vezes não. A gente programando, por exemplo, quantos programas vocês fizeram já com a variável i? Né? Aquela for, exato. Toda for que aparece, lá vai o i. Beleza. E daí, é sempre a mesma? É sempre o mesmo? Será? Ou será que dependendo de cada subrotina são diferentes, né? E se eu juntar todas as variáveis de um programa, então tem diferença, tá? Então, a gente vai considerar os meus operandos como os conjuntos disjuntos. Eu já falei na aula passada, conjunto disjunto são aqueles conjuntos em que a intersecção deles é vazia. Então, mesmo se por um acaso eu dei o mesmo nome para elementos, eu vou dizer não, mas são diferentes, tá? Eu não tenho intersecção sobre desses conjuntos. Como é que eu faço isso? Eu trago junto a identificação de onde eles vêm, coloco pedigree, tá?
Então, o que a gente vai fazer é uma união em que eu vou ter, na verdade, não só o elemento, mas também de onde ele veio. Então, eu tenho A e B, dois conjuntos, né? E a união disjunta aqui é um conjunto também, tá? Que eu posso denotar de várias formas aqui, duas possibilidades, tá? Primeiro, eu estou fazendo como pares, em que eu tenho os elementos de A e a segunda componente do par indica um índice, nesse caso o índice 0, quer dizer, A veio do primeiro conjunto. E depois os elementos de B com o índice 1, dizendo, olha, veio do segundo conjunto. Ou então eu coloco o elemento e já com o índice dele aqui, ó, o Azinho do A, o Bzinho veio do B, tá? E faço essa união. A importante aqui, tá? Qual das duas, professora, eu tenho que escrever? O importante é distinguir o conjunto originário, é distinguir os elementos, é não juntar elementos que por um acaso tiveram a desventura de ter o mesmo nome, tá? Então aqui exemplos, a gente tem o João, a Maria e José Silva, o Pedro, a Ana e o José Souza, toma vírgula aqui. Então, a união disjunta dos Silvas e Souza vai dar o João Silva, Maria Silva, José Silva, Ana Souza, Pedro Souza e José Souza. Aqui, naqueles dígitos, vogais e números pares, quando eu fizer a união disjunta, por exemplo, dos dígitos e dos pares, eu vou ter o 0 dígito e o 0 par, o 1 dígito, o 2 dígito, o 2 par. E assim por diante. Tá? Aqui mais exemplos, tá? Então notem aqui, mesmo eles já eram disjuntos, né? Esse conjunto aqui são todos os maiores do que 2, 3 em diante. Esse aqui é o 0 e 1, eles já eram disjuntos, mas aqui, ó, eu já estou carregando da onde eles vieram. Notem a união disjunta com o vazio, não tem problema, não é que nem o produto cartesiano, né? Por quê? Porque é uma união, aqui eu não tenho elemento nenhum, mas eu tenho todos esses elementos aqui, então eu vou colocar todos os elementos de A, indicando de onde veio, e do outro não veio em lugar nenhum. E aqui a união disjunta de um conjunto com ele mesmo. Olha, é como se eu duplicasse o conjunto, porque eu preciso indicar de qual é a origem. Nesse caso, aqui é a origem A da primeira componente, aqui é o A da segunda componente. A união disjunta é reversível, tá? Por quê? Porque basta olhar o índice para saber de onde é, assim como lá é muito próximo do que tinha lá no produto cartesiano, tá? Aqui, exemplo, tá? Eu tenho A0, B0, A1, B1, C1. Então, todos os que têm o segundo componente como 0 é do primeiro operando, todos os que têm o segundo componente de 1 é do segundo operando, né? Olha só, pode acontecer da união disjunta dar o vazio, só tem um jeito, se os dois operandos são vazio. E é isso, vimos as operações todas que precisávamos, e agora exercícios, tá? Vejam lá no Moodle, muitos exercícios para fazer, e durante as aulas síncronas a gente resolve alguns deles. Boa sorte! Até lá, tchau, tchau!